Olá, tu sabes qual é a importância da suplementação na tua vida? Sabes o que é um suplemento? Sabes quais os benefícios que tu podes retirar da inclusão dos suplementos na tua rotina diária? Fica desse lado que eu vou-te esclarecer todas estas questões ao longo dos próximos 30 minutos. Antes de mais, quem sou eu? O meu nome é Lucibel Ferreira, eu sou consultora de bem-estar, tenho 9 anos de experiência nesta área, sou formadora certificada e tenho também formação na área da estética e cosmetologia, que é uma área que não é só beleza, mas sim saúde também. A minha missão é levar o meu conhecimento sobre os produtos naturais ao maior número de pessoas para que possam ter mais qualidade de vida. É essa a minha missão. Uma das, tenho muitas. Então, vamos iniciar. O que é que são suplementos? Muito simples de perceber. Ainda há aqui muita confusão relativamente a este conceito, mas vamos desmistificar um bocadinho esta situação da suplementação. Os suplementos alimentares são nada mais, nada menos do que preparações destinadas a fornecer nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, gorduras, que podem estar em falta ou então não serem consumidos na quantidade suficiente na dieta, alimentação das pessoas, ok? Portanto, os suplementos, como aqui está a referir, vão suplementar, vão complementar aquilo que não é consumido a nível da alimentação. Uma das confusões também que me chegam várias vezes é que os suplementos são medicamentos, quanto tempo é que eu tenho que tomar esse medicamento, eu tomo isto ou tomo aquilo, pronto, há sempre muita confusão relativamente a isto. Eu queria também desmistificar um bocadinho isto. Suplementos não são medicamentos. É completamente diferente. Os suplementos trabalham a causa, trabalham a prevenção, trabalham a saúde, a energia. E os medicamentos trabalham no sintoma, o efeito, a doença. Como assim? Simples. Nós, todos os dias, e o nosso organismo precisa diariamente de combustível para poder funcionar em pleno, para fazer as suas funções diárias em pleno. E qual é esse combustível? Esse combustível são nada mais, nada menos do que os nutrientes que nós ingerimos, ok? Portanto, quando nós tomamos suplementos, nós estamos a trabalhar o nosso organismo de uma forma preventiva, ou seja, para que nunca tenhamos a necessidade de recorrer a um medicamento quando tivermos a falta de algo, de alguma parte ou de alguns desses combustíveis que nós ingerimos diariamente. Os medicamentos, infelizmente, nós precisamos deles quando já está, a consequência já está instalada, ou seja, quando nós não trabalhamos bem a causa, a prevenção, a saúde, ou seja, quando nós não damos diariamente aquilo que o nosso organismo precisa, nós acabamos por precisar dos medicamentos. E é aqui, nesta parte, que é preciso perceber qual é o caminho que nós queremos seguir. Se queremos seguir o caminho da causa, ou seja, de perceber porque é que me está a doer aquilo, porque é que eu estou cansada, porque é que eu estou desconcentrada, porque é que eu tenho esta ou aquela doença, e trabalhar essa situação, o porquê. Em vez de deixar andar e não tomar consciência destas situações e chegar ao ponto de ter que precisar de um medicamento. E é muito simples perceber, porque nós, quando vamos ao médico, nós dizemos ao doutor: olha, eu tenho, dói-me aqui, ou dói-me ali, ou eu ando cansado, ou eu não durmo, etc. Ou seja, nós estamos a comunicar ao médico sintomas que sentimos, coisas que nós sentimos, e o médico vai responder na mesma moeda, entre aspas, não é? Porque ele vai responder com um comprimido ou um tratamento para aquele sintoma em particular. Quando nós trabalhamos a parte da suplementação, eu consigo perceber
ok, se eu estou cansada, se eu estou desconcentrada, se eu estou com falta de energia, por exemplo, provavelmente faltam determinados nutrientes na minha alimentação ou na minha rotina. E é aqui então que nós complementamos a nossa alimentação com os suplementos e vamos equilibrar novamente o nosso organismo. Ok? Portanto, é muito simples de perceber e eu prefiro o caminho da suplementação, da prevenção, da saúde, em vez de chegar ao ponto de recorrer aos medicamentos. Até porque vocês, com certeza, que estão a par das notícias e da realidade hoje em dia, o Serviço Nacional de Saúde está bastante complicado. Portanto, se nós pudermos evitar ao máximo ter que recorrer aos médicos, aos hospitais, principalmente, é muito melhor para nós, não é? E também aliviamos um bocadinho as costas de toda esta situação. Logicamente que suplementos e medicamentos ambos se complementam quando necessário, não é? Há casos extremos, mas se nós nos focarmos na causa e na saúde, evitaremos ter que recorrer ao medicamento. E é este o caminho que eu vos quero trazer à consciência para que sejam críticos em relação às vossas rotinas diárias em termos de saúde e doença, porque os médicos fazem uma pequenina parte. A maior parte, a responsabilidade do nosso bem-estar, da nossa saúde é nossa, não é dos médicos, ok? Portanto, vamos tomar essa consciência e assumir essa responsabilidade. Quais os benefícios de nós incluirmos suplementação na nossa rotina? Vários, vários. Aqui só estão alguns mesmo. Melhoram a saúde, porque fornecem os nutrientes que nós precisamos e que não conseguimos consumir em doses necessárias na alimentação e desta forma conseguimos equilibrar, conseguimos criar um estado de homeostase, fortalecendo também o nosso sistema imunitário. Aumentam a energia. Alguns suplementos, como vitaminas do complexo B, por exemplo, ou enzima Q10, etc., existem vários, podem aumentar os níveis de energia, reduzindo a fadiga e aumentando o desempenho físico e mental. Quantas vezes nós não acordamos de manhã bastante cansados, totalmente sem energia? E isto não é nada mais, nada menos, por vezes nem é excesso de trabalho, por vezes não é nada mais do que falta de alguns nutrientes no nosso organismo. Recuperação muscular. A suplementação adequada pode acelerar este processo de recuperação muscular, principalmente para atletas, para quem pratica exercício físico, minimizando dores e lesões, como é lógico. Mas também, por exemplo, pós uma cirurgia, nós temos tendência, olhando ao tempo de recobro, a perder massa muscular, por exemplo, ou nos idosos, para evitar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Portanto, a suplementação aqui tem um papel de extrema importância. E também a prevenção de déficits nutricionais, não é? Porque os suplementos podem, sem dúvida alguma, colmatar aqui deficiências nutricionais, quando principalmente naquelas pessoas que querem controlar o peso, que não querem ganhar peso ou que estão acima do peso e que querem perder o mesmo, e que entram sem qualquer orientação em dietas altamente restritivas, e isso leva consequentemente e normalmente a déficits nutricionais, porque as pessoas nós para perder peso temos que estar em déficit calórico, claro que sim, mas se nós estivermos em déficit nutricional, é pior a emenda do que o soneto, não é? Porque vamos criar aqui outras consequências que não há necessidade delas acontecerem quando nós incluímos algo equilibrado e a suplementação para suprir essas faltas nutricionais. Quais são os suplementos mais comuns? Existem imensos suplementos, mas há aqueles que, na minha opinião, são base para toda a gente. Depois, a partir daqui, nós direcionamos mediante cada caso. Mas aqueles que são base para quem quer realmente ter um estilo de vida mais saudável, quem quer ter mais qualidade de vida em termos de saúde, etc. Um deles é o famoso ômega 3. Todos nós conhecemos o ômega 3, que está muito associado ao controle do colesterol, mas o ômega 3 tem funções muito, muito, muito para além disso.
e é um suplemento, na minha opinião, que devia ser adotado por toda a gente, incluindo até crianças. O ômega 3 promove a saúde cardiovascular, a parte da cognição ajuda, a parte mental, o ômega 3 está provadíssimo que é um excelente aliado para toda a nossa saúde mental, concentração, cansaço, depressões, ansiedades, tudo isso. E também algo que provavelmente não tinhas conhecimento, que o ômega 3 é um anti-inflamatório potentíssimo, e natural. Portanto, normalmente as doenças, a causa das doenças é sempre uma inflamação do nosso organismo de determinadas zonas ou uma inflamação no geral, e o ômega 3 atua aqui como um anti-inflamatório muito potente. Minerais. Os minerais não são produzidos pelo nosso organismo e têm como fonte a alimentação e a suplementação. Infelizmente, os alimentos que nós ingerimos hoje em dia, principalmente as frutas e vegetais, não têm a mesma qualidade que tinham há 30 anos atrás, no tempo dos nossos avós. De todo. Porque a própria agricultura, a revolução industrial, toda esta indústria alimentícia obriga a que as culturas sejam intensas, sejam massivas e todas as plantações, tudo aquilo que nasce da terra, vai buscar os minerais e os nutrientes a essa terra. E quando não há este cuidado, porque é preciso produzir, produzir, produzir para alimentar todo o mundo, os solos ficam pobres, os solos começam a perder eles próprios os nutrientes e, logicamente, que passam menos quantidade desses mesmos nutrientes para os alimentos. Portanto, é, na minha opinião, essencial que haja uma suplementação a nível de minerais, precisamente por este motivo. Eu conheço e tenho imensos clientes que têm uma alimentação cuidada, que comem muitos vegetais, muitas frutas e etc. E mesmo assim têm vários problemas de saúde, precisamente porque não ingerem em quantidade suficiente os minerais essenciais para o organismo. Os minerais participam em variadíssimos processos essenciais, regulam a hipertensão, trabalham no sistema hormonal, etc, etc. Portanto, é necessário que ele esteja presente na nossa vida. Probióticos, toda a gente conhece os probióticos, não é? Normalmente eles são recomendados quando há uma gastroenterite, uma virose, etc. Mas eles devem ser aplicados em muitas outras situações. Os probióticos são nada mais, nada menos do que bactérias benéficas para a saúde. Nós temos no nosso intestino bactérias boas e bactérias más, e que devem estar nesta proporção: bactérias boas, bactérias más. O problema e as doenças geram-se quando há este desequilíbrio, quando estamos assim ou quando estamos assim, bactérias más e bactérias boas. Portanto, é obrigatório nós equilibrarmos novamente esta flora intestinal, porque o intestino é o nosso segundo cérebro, é o nosso quartel de defesa, não é, do nosso organismo, e precisa de estar totalmente equilibrado, porque no intestino são produzidas hormonas, a serotonina, a hormona do bem-estar, são produzidas hormonas que vão trabalhar e equilibrar ou desequilibrar a nossa tiroide, são produzidas imensas situações que vão melhorar ou não a nossa saúde. Portanto, se nós trabalharmos o nosso intestino, nós trabalhamos a nossa saúde no geral. Vitaminas, claro, não podia faltar. As vitaminas são essenciais para a saúde, para a produção de energia celular, em processos hormonais também e de regeneração celular. Aquilo que nos dá energia e onde a nossa energia é produzida é nas nossas células, e nós somos constituídos por células, desde a ponta dos cabelos até à ponta do dedo de pé. Portanto, essas mesmas células precisam de energia para se reproduzirem, para se regenerarem, porque aquelas que existem hoje, por exemplo, aqui, esta pessoa que está aqui hoje, daqui a 45 dias, por exemplo, já não é a mesma pessoa. Ou seja, as células que fazem parte do meu corpo hoje, daqui a algum tempo, não vão ser as mesmas. Portanto, eu preciso de lhe dar o alimento certo
para que essas mesmas células se reproduzam de forma saudável e não de forma doente. E as vitaminas trabalham muito aqui esta situação. Depois temos também aqui, eu mencionei aqui também dois que não são tão falados, tão conhecidos pelo público em geral, mas na minha opinião são igualmente essenciais pela sua composição. Um deles é o aloe vera. O aloe vera, toda a gente conhece o aloe vera, as pessoas têm aloe veras em casa, inclusivamente utilizam por vezes para tratar feridas em casa, cortam a folha e colocam diretamente na pele. Recomendo algum cuidado nessa questão, mas é uma planta bastante completa a nível de nutrientes. Eu, inclusivamente, já assisti a uma sessão, a uma formação com o maior cientista do mundo, o maior estudioso de aloe vera do mundo, um cientista alemão, e fiquei maravilhada com os benefícios e a composição desta planta. Portanto, o aloe vera deve ser incluído na nossa vida, porque ele tem um papel importantíssimo na saúde em geral. Portanto, ele ajuda a eliminar as toxinas, ele regenera os tecidos, melhora o funcionamento do intestino, é riquíssimo em vitamina C, que ajuda a fortalecer veias e artérias e, acima de tudo, ele potencia todos os outros suplementos que nós utilizamos, ok? Portanto, daí eu ser tão fã do aloe vera. E, por fim, temos também o colostro. O colostro, principalmente as mulheres que já foram mães, sabem exatamente aquilo que é o colostro, é o alimento mais completo do mundo, é o primeiro leite produzido que nós damos aos nossos filhos, às nossas crias, quando elas nascem. Portanto, vejam só, não é? E aquilo tem todos os componentes essenciais para o fortalecimento de todo o sistema do recém-nascido. Portanto, imaginem só a qualidade da composição de um colostro. Imaginem isso na nossa saúde hoje em dia também. Portanto, esses estudos têm sido feitos e está provadíssimo que o colostro é um suplemento essencial também para a nossa saúde. Trabalha muito a questão do intestino, a questão do sistema imunitário, a questão da prevenção de doenças respiratórias e alérgicas, ou seja, tudo aquilo que o colostro faz quando o bebê nasce, não é? Que vai complementar e ajudar a formar determinados processos que ainda não estão totalmente completos no recém-nascido. No nosso caso, na idade adulta, isso também acontece. Portanto, é um suplemento que eu quis incluir aqui nesta aula, porque é realmente fantástico, maravilhoso. Uma questão muito importante, isto de escolher os suplementos, não é só nós irmos aí a qualquer lado, a um hipermercado, a uma hermanária, a uma parafarmácia e olharmos para a prateleira e dizer, olha, eu vou tomar isto e vou tomar aquele. É preciso ter algumas coisas em consideração. E eu trouxe aqui algumas delas. Escolha certificada e patenteada. É muito importante, gente, porque assim, o fabrico de suplementos, e a suplementação, a venda da suplementação, ainda há algumas lacunas em termos de controle de qualidade para a venda da suplementação. Portanto, cabe-nos a nós, a cada um de nós, termos esta consciência e escolhermos de acordo com isso. Optem sempre por suplementos com certificações de qualidade e segurança, como por exemplo o Instituto Fresenius, que é um instituto alemão que só certifica produtos que não têm efeitos secundários e é de extrema importância. Eles têm auditorias constantes a todos os seus parceiros. O IASC, por exemplo, que é um instituto internacional que certifica a pureza do aloe vera, por exemplo, e cada vez mais o aloe vera é utilizado em variadíssimos produtos, seja cosmética, seja suplementos, seja shampoos, seja produtos de uso diário, iogurtes até em alimentos, agora ele já existe, portanto, convém que haja aqui um certificado de qualidade também. Forma de produção, importantíssimo, gente. Uma coisa, vou-vos dar aqui o exemplo do ômega 3, por exemplo. Uma coisa é um ômega 3 ser extraído de peixes que habitam no mar, não é? Porque os peixes que produzem ômega 3 precisam, no fundo do mar,
para produzirem esse mesmo ômega 3, precisam das algas, de todo aquele plâncton que existe no fundo do mar. E outra coisa é um ômega 3 que é fabricado a partir de peixes que são criados, por exemplo, em viveiro, que não têm aquele fundo do mar para produzirem um ômega 3 de qualidade. Portanto, a forma como, no caso do ômega 3, é extraída do peixe, não é? Neste caso, faz toda a diferença depois a nível de qualidade e a nível de eficácia no organismo. Portanto, é muito bom e é muito importante nós termos também isto em atenção. A nível da embalagem, parece assim uma coisa, um pormenor assim fora de contexto, mas é um pormenor importantíssimo. Voltando aqui a falar, por exemplo, no exemplo do ômega 3. O ômega 3 é um suplemento que não deve estar em contacto com a luz natural, porque ele oxida. E quando ele oxida, ele não vai beneficiar o nosso organismo, pelo contrário, ele vai prejudicar o nosso organismo. Portanto, a escolha de uma embalagem adequada para o embalamento do ômega 3 é de extrema importância e vai fazer toda a diferença depois na eficácia do produto. E depois também o acompanhamento profissional, como é lógico. Uma coisa é nós entrarmos no hipermercado, acharmos que precisamos de determinado suplemento, e entramos num hipermercado, entramos numa herbanária, por exemplo, e temos lá alguém que só tem formação em vendas, que precisa é de fazer números, não é? Que não tem, aliás, nós fizemos 2 ou 3 perguntas e eu já fiz essa experiência e por vezes elas não sabem responder, ou seja, porque a formação daquelas meninas que estão ali em frente àquelas lojas é formação de vendas e de atendimento ao cliente e não formação em suplementação propriamente dita. Portanto, é de extrema importância que vocês tenham alguém que vos oriente, tenham alguém que vos ajude a escolher os melhores produtos para vocês, tenham alguém que vos faça esse acompanhamento. E essa é uma das minhas funções, daí eu adorar esta área da suplementação e acompanhar imensos clientes já há 9 anos. Portanto, tenham sempre isto em atenção. Até porque existem determinadas situações, e que já vamos perceber um bocadinho mais à frente, de representações de marcas e etc., que quando nós vamos a um hipermercado, a suplementação que lá está tem sempre dosagens muito baixas. Porquê? Porque precisamente para não haver qualquer tipo de risco de haver alguma reação por parte do cliente. Ou seja, o cliente vai lá e escolhe, não é? Acha que está a fazer uma grande escolha, mas aquilo, a eficácia é muito pequena, é muito baixa, porque as dosagens são sempre muito baixas, porque não pode haver o risco, como não há ali um intermediário, como não há alguém que oriente, não pode haver qualquer tipo de risco que aquilo afete a pessoa. Portanto, um consultor na área da saúde, alguém que perceba do assunto, é muito, muito importante. Olhando a tudo isto que eu vos disse agora, principalmente esta última parte, e logicamente que se eu trabalho na área, eu tive que desenvolver aqui algumas competências para que isso acontecesse, não é? E então eu afunilei um bocadinho a minha escolha em termos de recomendação de suplementação. E analisei várias situações, pesquisei, estudei, etc. E depois dessa análise de várias marcas, eu escolhi representar e trabalhar com aquela que, para mim, ainda hoje, é a mais completa a vários níveis. Já trabalho com esta empresa há 9 anos, com um impacto gigantesco na vida das pessoas que acompanham, pessoas, e já vamos ver aqui alguns testemunhos, e tive aqui aquilo que eu vos trouxe à consciência para vocês terem em atenção, eu própria tive isso em atenção. Portanto, aqui o conselho científico desta empresa é incrível, é composto por médicos e cientistas. A própria empresa tem laboratório próprio, fábrica própria, que é muito importante, porque uma coisa é nós termos o controle de todo o fabrico, mesmo a nível de higiene e segurança, de contaminações e etc. É muito mais simples nós controlarmos algo que está dentro de portas do que algo que vem externamente para dentro de portas. Portanto, isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção. E depois todas as certificações que a empresa tem. E essa empresa chama-se LR Health and Beauty. É uma empresa alemã,
que tem variadíssimas certificações, como podemos ver, aqui estão algumas, não faz testes em animais, que para mim também era uma coisa muito importante que isso acontecesse. É uma empresa alemã já com 38 anos de mercado, especializada na área da suplementação, e tenho vindo a comprovar ao longo destes anos que realmente foi a melhor escolha que eu pude fazer, e neste momento faço essa recomendação para que as pessoas também possam usufruir desses mesmos benefícios. E trago-vos aqui também, não podia deixar, não é, de trazer-vos aqui a minha recomendação profissional em termos de suplementação, baseado na suplementação base, naqueles que são mais conhecidos e que funcionam muito bem em toda a gente. E trago-vos aqui então o ômega 3, que para mim é dos meus suplementos preferidos. O ômega 3, como vocês podem ver, a embalagem é totalmente opaca. O próprio comprimido também é um comprimido opaco. E isto faz toda a diferença, gente. Acreditem que faz mesmo toda a diferença. O ômega 3 tem que ser um produto de qualidade, porque senão, em vez de beneficiar, está a prejudicar o vosso organismo. Ele é extraído no fundo do mar, em mares frios, com a mínima intervenção humana, porque vocês sabem que no mar existem em algumas zonas aquelas plataformas de extração de petróleo e por aí fora. Portanto, é importante também que essa extração seja feita em zonas onde não haja muita intervenção humana, porque depois aquilo são libertados metais pesados, que depois são ingeridos pelos peixes e depois, logicamente, que chegam até nós de forma indireta. Este ômega 3 em particular é extraído da sardinha, carapau e cabala, que são os peixes com uma maior percentagem de ômega 3, e também de pesca sustentável. Inclusivamente temos um selo que promove exatamente isso, que temos esse cuidado, e isso também é muito importante. Para o balance, os minerais. Este ProBalance tem uma combinação de minerais essenciais para o organismo, que ajudam a regular o pH. Sabem que o nosso organismo tem pH ácido ou alcalino. Quando nós temos um pH ácido, temos um organismo propício a doenças. Quando nós alcalinizamos o nosso organismo, passamos a ter um organismo que não é propício a doenças. Portanto, foquem-se aqui no alcalino e não no ácido. Os minerais ajudam muito na hipertensão, na retenção de líquidos, ossos, músculos, na produção de energia, etc. Imensos. Todos eles estão interligados, e todos eles trabalham a energia, a saúde no seu todo, mas em pontos diferentes do organismo. O probiótico não podia faltar. Gosto particularmente deste probiótico porque ele é patenteado, ele é microencapsulado, ou seja, nós quando tomamos um probiótico, normalmente ele vem em saquetas ou em comprimidos, aquelas pastilhas que até dá para esmagar. O que é que acontece? Quando esses probióticos chegam ao estômago, o ácido clorídrico do estômago, como é muito forte, vai destruir uma grande parte das bactérias que foram naquele probiótico. Então, o que é que acontece? A eficácia reduz para bastante, reduz drasticamente. Este probiótico em particular tem uma patente registada, é microencapsulado, ou seja, ele não abre no estômago, só abre no intestino, ou seja, a sua eficácia é total, 100% eficaz. Outro pormenor muito importante, e eu já estudei vários probióticos, inclusivamente até costumo falar com alguns delegados de informação médica que também trabalham nesta área, e já estivemos a comparar e não é o primeiro que me diz, olha, realmente tens aí um produto de extrema qualidade. Porquê? Este probiótico tem na sua composição 12 tipos diferentes de bactérias, ou seja, o que o torna bastante completo. Cada grupo de bactérias tem uma função diferente no organismo, ok? Aquilo está tudo, eles sabem exatamente aquilo que têm que fazer. Quando nós temos uma estirpe de bactérias, nós trabalhamos uma área da nossa saúde. Quando nós temos aqui 12 estirpes diferentes de bactérias, nós vamos trabalhar a saúde no geral, no seu todo. E isso faz toda a diferença em termos de eficácia.
E depois tem outra questão também, que em cada cápsula tem uma quantidade absurda de bactérias, ou seja, nós vamos povoar de forma totalmente eficaz o nosso intestino de bactérias boas. Ou seja, isto torna-o bastante rápido, porque não tem muitas, não, ele quando abre no intestino, a quantidade, a multidão que sai lá dentro de bactérias boas, rapidamente toma conta de toda a zona intestinal. Portanto, isso vai fazer toda a diferença também em termos de saúde. Depois temos aqui as vitaminas, não poderiam faltar. Isto é um multivitamínico muito, muito interessante, bastante completo, porque ele tem 10 vitaminas diferentes, incluindo a vitamina D3, vitamina do complexo B, vitamina E, etc. Dentro essas mesmas vitaminas são extraídas de 21 extratos de frutas e legumes, e é recomendadíssimo para crianças e adultos. As crianças beneficiam, porque infelizmente as nossas crianças hoje em dia não têm a alimentação ideal para construírem já desde pequenos uma saúde plena. Portanto, muito importante. Aloe vera, tinha que o trazer aqui, porque este é um suplemento realmente de excelência, e este em particular que é fabricado com aloe vera puro, sem aloína, porque eu não sei se vocês têm conhecimento, mas na planta do aloe vera, entre a casca e o gel que está dentro, existe uma placa muito fininha, quase imperceptível a olho nu, que se chama aloína. Que essa placazinha, quando consumida com regularidade pelo ser humano, é tóxica. Portanto, nós temos, neste caso a LR, este gel de aloe vera, tem um selo de qualidade, que é o tal Instituto Fresenius, por exemplo, e o IASC, que comprova a pureza do aloe vera que constitui este gel bebível. Portanto, é um gel bebível incrível, 98% de aloe vera que está dentro deste frasco, tem inclusivamente depois é enriquecido com vitamina C, e o próprio aloe vera tem imensos componentes que são essenciais para o nosso organismo, e quem toma é um produto estrela mesmo, é mesmo um produto estrela. E depois temos o colostro, que não podia deixar de trazer também, porque é um suplemento que ainda não está muito implementado, porque as pessoas ainda não têm muito conhecimento, e precisamente por esse motivo eu quis trazê-lo aqui, porque é um suplemento que vale a pena ser pesquisado, vale a pena ser estudado e vale a pena ser incluído na nossa rotina. É o alimento mais completo do mundo, já vos tinha dito, tem fatores de crescimento, ou seja, isto ajuda na regeneração interna do nosso organismo, não tem gordura nem caseína, a caseína, que é a proteína do leite, que normalmente causa muitas intolerâncias às pessoas, neste caso, quem for intolerante ao leite e aos laticínios pode incluir este suplemento na sua rotina, e é super adequado a todas as faixas etárias, porque é uma verdadeira vacina. Então, para aqueles grupos de risco, tipo crianças e idosos, é incrível, gente, incrível mesmo. Alguns testemunhos de pessoas que já estão comigo já há bastante tempo. Esta Susana, é uma querida, já perdeu 14 quilos já há 5 meses, com mudanças alimentares, com o aloe vera peso, porque fez um detox no organismo dela, e o Probalance, que ajudou na retenção de líquidos, etc, etc. Já consegue controlar a sua alimentação, já consegue fazer aqui, melhorar a sua saúde de forma muito eficaz. Depois temos aqui também um caso de insónias, um caso de uma ansiedade muito grande, insónias, etc., que tomava diariamente um Xanax para conseguir dormir, e neste momento toma meio comprimido só. Portanto, e já estou a tomar metade do comprimido à noite, que antes era um inteiro. Não é? Isto não há nada como o nosso bem-estar. E ela, exatamente isso, não vou deixar de tomar, porque realmente, como ela conseguiu complementar os déficits que ela tinha no organismo dela, o próprio organismo tornou-se mais equilibrado e acabou por dormir melhor também. Depois temos aqui também o ômega 3, que é o preferido de toda a gente, e temos aqui um caso de uma senhora que me acompanha já há 2 anos, que já tomava antidepressivos há mais de 35 anos,
e com empenho, com foco e com uma rotina certa de suplementação, ela conseguiu retirar todos os antidepressivos da vida dela, mudou a alimentação da família toda, perdeu 14 quilos também, portanto transformou a vida dela totalmente, totalmente mesmo. Obstipação intestinal é um problema muito comum, infelizmente. Os probióticos é tal coisa, como só tem uma ou duas estirpes, ou muito poucas estirpes, não trabalham a flora intestinal no seu todo. Já tinha experimentado muitos probióticos, mas nunca nenhum tinha tido este resultado. Portanto, este probiótico realmente é qualquer coisa de incrível. Desincha, esta minha cliente passou a nunca mais andar inchada, sentiu-se, gente, isto não há nada como nós acordarmos de manhã e andarmos no nosso dia a dia bem, não é? Em vez de andarmos em constante sofrimento, não precisamos disso. Aloe vera e Probalance, análises, tudo ok. Tiroide, porque, como eu vos disse, os minerais trabalham muito a parte hormonal também. A tiroide regulou, o asma regulou, a hipertensão regulou, os minerais são essenciais para isso também. O diabetes regulou, o aloe vera, os dois, a combinação dos dois funciona muito bem para isso. Portanto, também com, logicamente, sempre alterações alimentares e cuidados alimentares, porque alimentação e suplementação andam sempre de mãos dadas. Comecei a tomar os vossos suplementos a 17 de agosto, estou com energia e melhor sem as dores que tinha e com muita agilidade. Esta situação era uma situação muito crítica também. Esta minha cliente acordava diariamente com dores generalizadas no corpo, inclusivamente ela já tinha ido a uma consulta da dor, não é? Que provavelmente, se ela continuasse assim, iria ser diagnosticada com uma fibromialgia, por exemplo. Qual é o resultado disso? É medicamentos para as dores, é antidepressivos para as pessoas andarem mais calmas. Portanto, ela optou pelo lado da causa e não pelo lado do sintoma. E hoje em dia ela está totalmente diferente, já perdeu também algum peso, porque nós, quando temos excesso de peso e queremos perder algum peso, o nosso foco deve ser: eu vou me tornar uma pessoa mais saudável, porque depois o próprio organismo vai me ajudar a perder peso. Em vez de eu vou perder peso, porque e depois focam-se naquilo, depois é dietas muito restritivas e até conseguem perder algum peso, só que depois não conseguem, não é sustentável a longo prazo. Porquê? Porque falta ali muita coisa. Falta ali nutrientes na alimentação, falta ali trabalhar a fome emocional, falta ali alguma suplementação de apoio. Portanto, tornem-se saudáveis para depois perderem peso, que foi o caso aqui desta senhora, que já nunca chegou a ser acompanhada, foi à primeira consulta e nunca chegou depois a ser acompanhada pela consulta da dor, portanto está ótima e religiosamente todos os meses ela encomenda os seus suplementos, porque sabe que isso, ela não quer voltar outra vez à dor, não é? E ela sabe que precisa de fazer isto, está a ter a responsabilidade pela saúde dela. Muito menos cansada, pernas menos inchadas, sem aquele apetite de comer porcarias e doces. Sabem que, por vezes, essa vontade excessiva que nós temos de comer porcarias e doces, muitas vezes é déficit nutricional, ok? E já para não falar que deixei de saltar o frigorífico de noite desde que iniciei o desafio. São desafios de saúde que eu costumo fazer, desafios de 10 dias, de 20 dias, de 30 dias, para que as pessoas adquiram novos hábitos saudáveis para a vida dela, portanto, para a vida delas. Portanto, é muito, muito bom. Depois, considerações finais, gente. Isto é assim, a saúde constrói-se diariamente. Não é uma coisa que, ok, eu vou deixar andar, vou esticar a corda e quando eu ficar doente eu resolvo. Não, gente, não se deixem levar por esse caminho, porque esse caminho é o errado. E a nossa saúde constrói-se todos os dias, com todas as decisões que nós tomamos, todos os alimentos que nós escolhemos ingerir, tudo isso. Portanto, a vida é feita de decisões e a saúde é feita de decisões também. Alimentação cuidada, uma boa higiene de sono e a suplementação adequada fazem milagres na vossa vida. E eu recomendo-vos muito mesmo, nunca deixes nas mãos da sorte ou dos médicos a qualidade da tua saúde. Toma as rédeas da tua saúde porque és tu que tens essa responsabilidade, não são os outros. Lembra-te sempre que a tua vida impacta a vida daqueles que também estão à tua volta.
porque se tu não estiveres bem, se tu estás doente, não afetas só a ti, porque és tu que sofres, mas também as pessoas que estão à tua volta, porque se preocupam, porque tu já não estás com boa energia e impactas também a energia dos outros, porque provavelmente, e se continuas, se te deixas levar pela doença, vais acabar por ser dependente de terceiros e essas pessoas vão ter essa responsabilidade para contigo. Não queiras isso para ti. Ser sempre a tua prioridade, porque se tu estiveres bem, muita coisa na tua vida vai estar bem, ok? E aquela frase que eu ouço muito, eu não tenho tempo, eu tenho que ir ao médico, mas eu não tenho tempo, eu tenho que faltar, eu tenho que não sei o quê, e as pessoas esticam, 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 esticam até a corda rebentar. E tu dizes que não tens tempo para cuidar da tua saúde, um dia garanto-te que tu vais ter tempo para cuidar da tua doença. Portanto, não deixes que as coisas cheguem a esse ponto. É a minha recomendação. Espero que tenham gostado. Deixo-vos aqui os meus contactos, tirem print, podem me contactar pelo WhatsApp. Sigam a minha página no Facebook, que eu faço lá vários diretos relativamente a estas questões da saúde, explico mais sobre os produtos e de que forma é que podemos melhorar a nossa saúde diariamente. Portanto, de minha parte, muito obrigada por estares aí desse lado e estou disponível para aquilo que precisares. Obrigada. Beijinhos.